e eu vou falar sobre os amores e o direito das famílias nesse tempo de incertezas. A ação do tempo e as mudanças da vida, na maioria das vezes, elas são imperceptíveis, assim como o fim do amor. O amor não acaba de uma hora para outra, ninguém consegue diagnosticar em que momento o amor acaba, até que, de repente, a ruptura vem, o ódio se instala, um não consegue olhar para a cara do outro. Também assim acontece no nosso processo de deterioração social e de estrutura da realidade. É inexplicável e aparentemente inexplicável e inevitável formular a seguinte pergunta: como nós chegamos até aqui? E não adianta a gente fingir que dá para tratar de direito de família sem perceber em que contexto e em que cenário o direito e as famílias têm avançado na sociedade. Essa cena é uma cena de Fahrenheit, é um filme que foi dirigido por Truffaut em 1966. E era uma sociedade que queimava livros. Na ficção, era possível a gente imaginar uma sociedade com essa característica, mas só na ficção. Isso não acontecia na realidade. E eu, durante quase 20 anos, fui espectadora privilegiada das histórias dos amores que chegavam ao fim. Foi desse lugar que eu acompanhei as transformações, a emancipação das mulheres, a rede de proteção das crianças, dos idosos, das pessoas com deficiência. Como magistrada, eu estou vendo aqui Gerardo, Rita, André, nós temos muito orgulho de ter participado do avanço jurisprudencial que alterava profundamente a estrutura do direito de família na medida em que os ventos democráticos sopravam no Brasil. E A Vida Não É Justa, um livro que eu escrevi há 10 anos, esse ano faz 10 anos que eu escrevi A Vida Não É Justa, foi resultado desse trabalho. Foram 2 décadas presidindo milhares de audiências que envolviam divórcios, pensão alimentícia, guarda, partilha de bens. Foram quase 20 anos me emocionando profundamente. E não houve um dia no exercício da magistratura sem que eu voltasse para casa profundamente tocada e emocionada com as transformações do fim do amor. Também não houve um dia que eu não me assombrasse diante do desamparo daquelas pessoas que faziam projetos, que sonhavam juntas, que cuidavam uns dos outros e que, de repente, se viam em um tribunal exibindo as vísceras e vomitando fel. Há 10 anos, quando eu concluí esses textos para publicação, nem em sonho as histórias escritas como formas para entender o amor quando ele chegava ao fim podiam representar, eu nem sonhava que aquelas histórias pudessem também representar as mudanças sociais, políticas, econômicas e afetivas que alteravam profundamente o mundo e o Brasil. Eu poderia ter escrito artigos acadêmicos, teses jurídicas, mas eu optei pela ficção, porque o espaço da ficção é o espaço da alteridade, é o espaço onde a gente consegue enxergar o outro, projetar nossos desejos, e talvez seja mais fácil entender a distopia pela ficção do que na realidade. Me interessava mais as pessoas do que os códigos, as leis, as normas. E as personagens que eu inventei naquele livro nasceram das tragédias e dos dramas e do desejo de encontrar justiça quando o amor chegava ao fim. Mesmo com a fragilidade das uniões, que não dependiam da ordem da lei, mas da liberdade da escolha, os relacionamentos amorosos me comoviam. E ainda que os divórcios aumentassem e os impactos das mudanças políticas, econômicas e sociais chegassem aos casais e às famílias, as rupturas, ainda as mais violentas, eram resultado da nossa humanidade, das nossas contradições, das nossas paixões, de um ser humano que é capaz das maiores proezas e das piores ignomínias. 10 anos, só 10 anos se passaram desde então. E hoje, como diz Bauman, cercado de sinais confusos e propensos a mudanças rápidas e imprevisíveis, talvez tenha sido ferida de morte a nossa capacidade de amar
como nós amávamos até então. E eu não me refiro aqui ao amor romântico, não me refiro ao amor conjugal, ao amor da parentalidade, mas eu me refiro à nossa incapacidade de enxergar o outro, o diferente de nós, com humanidade. Até então, a grande transformação experimentada pelas famílias e pelo direito das famílias havia sido a inserção do afeto, do cuidado e do bem-estar na estrutura fundamental desse tipo de direito. As famílias que até então eram patriarcais, autoritárias, cuja linguagem era o silêncio, se transformaram pelo uso da palavra. Foi a linguagem a grande responsável pela nossa transformação, pelo uso da comunicação amorosa. Tal fato, aliado ao reconhecimento de que a pluralidade deve ser respeitada, resultou na pactuação de novas possibilidades de convívio para atender ao princípio da dignidade consagrado na Constituição Federal. E se essa mudança foi tão significativa e tão importante, eu vou fazer um apelo a vocês que lembrem que nós estamos vivendo um período extremamente distópico e profundamente irracional. E eu não estou falando aqui de posicionamento político, de escolha partidária, não estou falando disso. Eu faço questão de chamar a atenção de vocês para que o fato mais significativo que nós tivemos na comunicação do ambiente no qual nós vivemos e estamos inseridos no dia de ontem foi a discussão sobre satanismo, maçonaria, religião, como se essas pautas fossem as pautas centrais e devessem definir em que tipo de país nós vivemos. A gente pode fingir que nada está acontecendo, vamos todos para Búzios, vamos nos encontrar, nos abraçar e fingir que a vida está igual. Mas sem encarar o tamanho dessas mudanças e o espelho que, de alguma forma, reflete quem também nós somos, dificilmente nós vamos vencer esse embate. Até então, no entanto, com todas essas transformações são contínuas. É impossível ignorar a ação da sociedade de consumo e da linguagem manifestada pelo uso das redes sociais. O uso das redes sociais não é só um canal de comunicação. Novos conflitos, e quem advoga em direito de família sabe que não há mais processo sem uso de rede social, sem TikTok, sem WhatsApp, sem senha do celular, não há mais. É impossível ignorar essa ação. Novos conflitos emergiram nessa década que passou e têm sido enfrentados não apenas nos tribunais, mas nos consultórios terapêuticos e psiquiátricos, nas mesas de mediação, a exigir de nós todos observação para entender adequadamente essas mudanças. Foi na década que passou que, movidos por insatisfação de toda a ordem, e nós falamos disso aqui, vários congressos seguidos, milhares de pessoas, na maioria jovens, foram às ruas, bradando por mais educação, mais transporte público, mais direito, mais liberdade sexual, direito ao trabalho, direito ao lazer. Do acesso ao consumo ao direito à felicidade, eles costuraram, e nós costuramos, uma pauta tão ampla quanto as promessas constitucionais que não chegaram à efetividade. O impacto das transformações familiares e das crises de referências, especialmente de referências de limites e autoridade, pôde ser percebido pelo aparente caótico movimento que emergia e que se impunha. Novas demandas, outrora privadas, começaram a invadir o espaço público, exigindo novos pactos sociais. Daqui do IBDFAM, nós acompanhamos essa mudança. Nós acompanhamos um movimento que começou a terceirizar para o Estado a escolha pela escola dos filhos, a escolha pela atividade extracurricular que o filho estudaria, a escolha pela religião. E, pasme, durante a pandemia,
a escolha pela vacina ou não vacina das crianças. No entanto, também daqui é importante que nós enxerguemos e façamos uma crítica à nossa atuação. Nós temos desconsiderado reiteradamente as mudanças que refletem no mundo. E falamos isso em 2019, quando tratamos da vulnerabilidade, mas ainda hoje, as nossas pautas, e eu entendo, porque na perspectiva profissional da advocacia, é razoável que as pautas que digam respeito ao direito das famílias sejam pautas que envolvam patrimônio e relações patrimoniais. Mas eu não posso entender, e aqui eu faço um convite a todos e todas, que, vivendo num país tão profundamente igual quanto o que nós vivemos, nós continuemos sem inserir as pautas mais relevantes e que dizem respeito à desigualdade no nosso cotidiano. E aqui eu me refiro especificamente à pauta do racismo, porque as questões que nós temos discutindo e que têm sido prioridades dos nossos trabalhos acadêmicos, das nossas preocupações doutrinárias, raramente envolvem questões que falam também desse país no qual nós estamos inseridos. E se essa bolha que alimenta a rede social tem causado um estrago na comunicação, também é importante que nós nos percebamos integrantes dessa bolha, porque nessa bolha que nós temos convivido, nós temos discutido muito pouco essas questões que dizem respeito à desigualdade. E eu trago aqui a Carolina Maria de Jesus, que tem uma obra estupenda e que eu recomendo a todos, e que ela diz: eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso, faz de conta que eu estou sonhando. Até o sonho, no Brasil, é um direito interditado a grande parte da sociedade. E isso também diz respeito a nós. Se nós queremos avançar e construir relações mais igualitárias, precisamos nos ocupar dessa pauta. Pede para alguém vir indicar. E quando falo das redes sociais, eu falo de um ambiente em que todos são perfeitos, têm opiniões definitivas, sabem tudo e julgam a todos. Convivem em bolhas que fortalecem certezas e reúnem diante de um mesmo espelho aqueles que são iguais. Nesse ambiente, o outro é facilmente ignorado, submetido ao silenciamento, ao linchamento. É um ambiente ideal para que o narcisismo das pequenas diferenças a que Freud se referiu ganhe musculatura. Um narcisismo coletivo que exibe a obsessão de alguns em idolatrarem a si próprios, negando as diferenças. E é nesse cenário, diante dessas bolhas narcísicas, que se fulmina a alteridade. E é nesse cenário onde as diferenças são vivenciadas como uma ofensa ao eu, que os conflitos familiares são gestados e são levados ao Estado para a solução. Nosso Narciso contemporâneo ainda não morreu afogado ou de inanição, mas ele tem nos desafiado e nos contaminado com ódio, que é, em última análise, a ausência de linguagem. O reflexo desse comportamento irracional e idealizado tem causado dor não apenas no ambiente virtual. Transbordando aquele espaço, ele se transforma em processos nas varas de família, criando conflitos fabricados que utilizam o judiciário de forma disfuncional, ignorando, na maioria das vezes, o melhor interesse das crianças, das mulheres, dos mais vulneráveis e, com frequência, violando a dignidade, que é um princípio constitucional. E não foi apenas uma década turbulenta em razão das transformações. Nós tivemos a pandemia de Covid, e lembro bem que, no começo da pandemia, a nossa esperança é que nós sairíamos melhores dessa experiência. A pandemia é uma tragédia que deveria ter nos irmanado em humanidade, mas ela causou muitos estragos, alguns físicos, concretos, definitivos, como a falta do Zeno aqui hoje entre nós. Outros sutis e devastadores. Subtraiu a vontade de rir, de brincar, de fazer planos, mesmo aqueles planos só idealizados e que jamais se realizariam. O silêncio da segunda quinzena de março de 2020
era envolto em muitas metáforas, mas o sentimento mais concreto e experimentado por cada um de nós foi o medo. Medo da morte, medo da solidão, medo de tossir, medo de abraçar, medo de não poder segurar a mão da mãe no hospital, medo de não poder sepultar o pai, medo do filho partir, medo de não reencontrar os amores, medo de comer, medo. Medo infantil, daqueles que vinham com os pesadelos e só eram estancados com a luz acesa e a chegada da mãe no quarto. Mas não tinha mãe, nem pai, nem avô, nem avó. Foi a primeira experiência mundial e coletiva na qual os mais velhos não sabiam o que dizer aos mais jovens. O silêncio grave garantia a estabilidade possível. Todos tínhamos medo. Todos precisávamos fingir que estava tudo bem, que também aquele momento iria passar como tantos outros. Não havia refúgio no passado, não havia perspectiva de presente e não havia projeto para o futuro. É uma violência perder o espaço do sonho, do desejo e do amor abstrato. Isso hoje tem aparecido na geração mais jovem que teve abortado esse direito ao sonho. Ninguém aguenta mais tanta tristeza e tantas notícias ruins. No entanto, e esse é o convite que eu faço para vocês, fingir que elas não existem, varrer para baixo do tapete, não as farão desaparecer. Ninguém pode viver da dor, mas é importante enfrentar a dor para viver o luto e seguir adiante. A experiência que vivemos de assombro, de medo, de percepção da nossa finitude, com a morte presente diariamente em nossas vidas, foi uma experiência definitiva. E nós que estamos aqui, e que não perdemos a capacidade humana de nos emocionar, jamais temos direito de sermos os mesmos a partir dessa experiência, a menos que nós tenhamos perdido a humanidade. Uma década depois, da vida não é justa, e sofrendo os retrocessos do autoritarismo e dos preconceitos, forjados em espaços antes inexistentes, porque esses espaços das redes são muito atuais, aqui estamos, mais do que nunca, precisando formular a pergunta essencial. A linguagem do afeto, o reconhecimento de tantos direitos, a promulgação de tantas leis, tem nos transformado em seres humanos melhores? Nós estamos usando a nossa rede de proteção como afirmação da felicidade ou como ferramenta de satisfação para aplacar o desejo narcísico de nada enxergar senão o espelho. E aí, recentemente, eu escolhi, e no final do ano chega às livrarias, escrever histórias desses últimos 10 anos. São histórias tristes, foi muito duro escrever essas histórias, foi muito difícil escrever essas histórias. Histórias de perplexidade, de lutos, muitas dessas perguntas sem respostas. E eu também escolhi, nesse novo livro, dar voz a mais mulheres. Eu criei personagens que falam do seu lugar e que são extremamente críticas à nossa atuação enquanto sistema de justiça. A nossa atuação é na forma de não enxergar questões que, muitas vezes, nós preferimos não encarar, mas que estão ali, que existem e que precisam ser enfrentadas. Foi o grupo das mulheres que mais sofreu e tem sofrido com a escalada de ódio e de misoginia. Mas, mesmo nesse cenário devastador, a nossa sobrevivência tem sido uma afirmação à vida. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós afirmamos a vida, porque nós desejamos viver e que nós desejamos coletivamente trabalhar e contribuir para que o ambiente em que nós vivamos seja um ambiente menos desigual, mais plural e mais justo. Tanto as mudanças boas quanto as mudanças ruins vieram para ficar. Não adianta a gente ser contra o que está acontecendo. Não tem nada pior para acabar com a nossa função humana do que ficar repetindo que no passado as coisas eram melhores. Não eram.
não era o melhor quando a família era patriarcal, não era melhor quando as mulheres não falavam, quando as crianças não opinavam, não era melhor. Nós fizemos uma bela transição, demos um belo salto. Precisamos agora lutar para que esses avanços não retrocedam. É nosso dever, é nossa missão e é uma afirmação da vida que nós acreditamos. A fragmentação e a fragilidade das relações afetivas em um país tão desigual quanto o Brasil é uma realidade sem retorno. Daí porque é importante olhar para a realidade com coragem, com curiosidade. Vamos eliminar da nossa vida o negacionismo de achar que nós vivemos no mundo de Alice. Nós vivemos nesse mundo, e o que nós precisamos fazer é impedir que os faróis se voltem para os nossos olhos e consigam iluminar o passado e impedir que nós olhemos o futuro. E como um antídoto potente para o ódio, e eu normalmente sou muito esperançosa e não perdi a esperança, apesar de toda essa experiência que eu aqui hoje compartilho com vocês, esse ano, para minha grande felicidade, eu tive a alegria de ver o meu filho, que é um jovem de 27 anos, casando. Ele escolheu casar. Apesar do mundo estar desse jeito, apesar das mudanças terem acontecido dessa forma, ele escolheu casar e escolheu o amor, que é a linguagem que nós precisamos nos reapropriar para conseguir enfrentar esse retrocesso que está presente, que está à espreita. Nesse momento caótico, eles decidiram compartilhar a vida, compartilhar sonhos, compartilhar projetos e morar do outro lado do mundo. E, com a autorização do João, eu vou dividir com vocês os votos que ele leu para Marta no dia do casamento, e que, em razão desses votos, eu tive muita esperança e me senti muito comprometida com a retomada do desejo, que é o convite que eu faço a vocês. Só antes dos votos do João, vamos olhar para a realidade, tá, gente? A guerra é o que acontece quando a linguagem falha. Nós não podemos falhar na nossa linguagem. E João disse o seguinte para Marta: por que as pessoas se casam? Por que nós nos casamos? Há quase um ano fazemos essas perguntas e há quase um ano temos as mesmas respostas. Pela festa, pelos documentos e para prover um ambiente familiar estável para os nossos gatos. Sem dúvida, também nos casamos por isso. Mas, por trás dessas brincadeiras, havia algo mais sério, mais profundo, que nem eu nem você queria dizer em voz alta, em uma mesa de bar. Pois bem, agora, cercados de amigos tão queridos, sinto que, finalmente, é o momento ideal para dizer o verdadeiro motivo disso tudo. São muitas as razões e escrevi, para não esquecer de nenhuma. A primeira, e talvez mais óbvia, é que nos casamos por amor. Não pelo amor ideal, não pelo amor do Felizes para Sempre, dos péssimos filmes de Hollywood ou do Instagram. Nós sabemos muito bem que esse amor é somente uma fonte de frustrações e expectativas irreais. Nos casamos, isso sim, por um amor que nasceu em um dia de verão no Rio. Um amor suado, cheio de areia, sal, samba e caipirinhas. Nos casamos porque esse amor, diferentemente daquele de Hollywood, existe. Porque é tão tangível e real que é possível tocá-lo. E é exatamente o que fazemos há pouco mais de 5 anos. Aceitamos as contradições desse amor humano e concreto, em troca de poder senti-lo na nossa pele. Aceitamos suas surpresas e imperfeições, em troca da segurança de que nosso amor hoje existe. Um amor terno, discreto, intenso, simples e real. É por esse amor que nos casamos. A segunda é que nos casamos porque amar é um ato político. Mais do que reafirmar nossos votos de afeto e cuidado, nos casamos porque essa é a nossa maneira de dizer ao mundo que uma vida com amor é uma vida que vale a pena. É a nossa forma de dizer que, onde há amor, há um compromisso firme com a humanidade, a igualdade e com o futuro. Quem ama
reconhece suas próprias imperfeições e contradições, mas, ao mesmo tempo, sabe que lutar para melhorá-las é um imperativo e não uma opção. Em tempos de ódio generalizado, de guerras, de autoritarismo, amar é um ato revolucionário. E é por isso também que nos casamos, para que o nosso amor seja precursor de uma revolução silenciosa, para que o nosso amor nos faça melhores e inspire as pessoas que nos cercam a melhorar também. Em terceiro, casamos porque sabemos que o amor, assim como a utopia, não é um ponto de chegada, mas um caminho e um motivo para caminhar. E esse casamento é exatamente isso, um passo em direção a esse amor e a esse projeto. Um pequeno passo que espero seja uma interminável jornada de autoconhecimento, autocompreensão e automelhora ao teu lado. Esse casamento é a afirmação de que sabemos que nunca chegaremos ao nosso destino, mas que nunca deixaremos de desejar caminhar até ele. Em quarto e último lugar, nos casamos porque temos sorte. Quando penso em todas as pequenas e grandes decisões que tomamos para estar aqui hoje, cada vez mais me dou conta que não tomamos decisão nenhuma. Um dia, Gustavo me chama para subir uma montanha no Rio. Vou e conheço Pedro. Convido Pedro para uma cerveja depois da aula e Pedro me convida para dentro de sua vida. E me apresenta um mundo novo de cultura, detalhes e delicadezas, e, como se não fosse suficiente, me apresenta você. Cada microdecisão, cada palavra trocada, cada pequena ação involuntária ao longo desse período nos trouxe até aqui hoje. É o que dizia Woody Allen. A gente tem medo de reconhecer que grande parte da vida depende da sorte. Assusta pensar que quantas coisas fogem ao nosso controle. Hoje não me assusto nem tenho medo. Agradeço a sorte, a Deus, ou como queiram chamar, agradeço por ter chegado até aqui. E peço, se é que se pode pedir alguma coisa, que também tenhamos a sorte de envelhecer juntos, assim como envelheceram meus avós e os seus. Quero ter a sorte de viver mais 50 anos para que possa despertar velho ao seu lado, te abraçar, olhar nossos cabelos brancos e acordar para uma bela vida que, oxalá, tenhamos vivido. Nos casamos por isso, pela esperança de ter sorte e para agradecer a sorte que tivemos até aqui. E é por isso que, mais do que nunca, eu me sinto na obrigação de afirmar a esperança. Nós chegamos até aqui, os tempos são turbulentos, os tempos são incertos, a neutralidade é uma posição inconcebível diante do terror que nos aguarda. Nós precisamos assumir nossa responsabilidade e retomar a nossa pauta, que sempre foi e será ainda mais luminosa quando nós trouxermos para o nosso ambiente de debate todas essas questões que nos impactam e que conosco convivem. Assim como Clarice Lispector, em Água Viva, e aqui eu termino, eu sei bem o que quero aqui. Quero o inconcluso. Quero a profunda desordem orgânica, que, no entanto, dá a pressentir uma ordem subjacente. Quero a experiência de uma falta em construção. A vida continua não sendo justa, mas é a vida, e vamos a ela. Muito obrigada.